Olá, bem-vindo ao canal Telmanismo. Meu nome é Joás Oliveira e nesse vídeo estarei falando qual deve ser o propósito de uma religião em meio à sociedade. É claro que para isso eu vou falar os conceitos, né? Ou o conceito do propósito da religião que nós temos visto nas religiões atuais, e eu vou falar sobre o conceito de qual deve ser o propósito da religião no pensamento telmanista, certo? Meus amigos, nós sabemos que a palavra religião vem do grego religare, né? Religare. As religiões, as grandes religiões, né, principalmente o cristianismo, né, eu estou no Brasil, vou usar o cristianismo como exemplo, tá? Eles acreditam que o propósito da religião, né, é, como já disse, a palavra significa religare, que é interpretada como religar, né, ou voltar a ligar. Então, a religião, principalmente a cristã, acredita que o propósito dela é promover, né, uma união, uma comunhão entre o humano e Deus, né? Então, eles entendem que o papel da religião é religar, né, esse relacionamento entre Deus e o homem. É voltar a ligar, ou seja, eles querem promover, né, um relacionamento com Deus que foi perdido por conta do pecado. Então eles acreditam que o ser humano, por ter uma vida de pecado, se afastou de Deus. Então agora eles vão ensinar as pessoas, né, como ter uma vida santa, digamos assim, sem pecados, para que Deus possa então ter um relacionamento com as pessoas novamente, né? Então o propósito deles nessa terra é cada dia mais promover um relacionamento entre Deus e o homem. Tá certo? Então esse é o conceito do cristianismo a respeito de religar, a respeito da religião. Para o telmanismo, isso não faz sentido, né? Esse tipo de conceito, esse tipo de pensamento está errado, partindo do princípio e do ponto que nós entendemos que não tem como o ser humano se distanciar de Deus. Deus não está distante de ninguém. Não tem como o ser humano se distanciar de Deus, até porque Deus é tudo, não é? Então, além de Deus estar em todas as coisas, em todos os lugares, Deus é tudo. Sendo assim, não tem como o ser humano estar distante dele. Esta ideia que o ser humano se afasta de Deus é uma ideia mais assim doutrinária de religião, que racionalmente para o telmanismo não faz sentido nenhum, tá certo? Então, o nosso conceito a respeito de qual deve ser o propósito de uma religião em meio à sociedade é diferente, porque enquanto a religião, como falei, do cristianismo, entende que o propósito da religião é trazer novamente a comunhão e o relacionamento entre Deus e o homem, nós, por outro lado, do telmanismo, entendemos que o propósito da religião, que é o propósito do telmanismo, dessa religião, é promover, é trazer, é incentivar, é trabalhar para que o relacionamento entre o humano, entre o homem e o outro homem, que seja religado, que volte a ser ligado, que volte a ter. O que nós temos observado é que a cada dia, conforme os anos vão se passando, as décadas vão se passando, os anos vão se passando, como já falei e vou voltar a repetir, já falei em outros vídeos, o ser humano está cada vez mais afastado de outro ser humano. Né? A espécie humana está cada vez mais se isolando em sua bolha, nas suas bolhas individuais e familiares, que o ser humano está perdendo, né, o relacionamento com o próximo, a união com o próximo e a comunhão com o seu semelhante. E isso eu vejo como um grande problema, né? Porque a cada vez mais que você não tem contato, você não tem comunhão, você não tem um relacionamento com o seu semelhante, tem os motoqueiros passando aqui na rua. É os jovens, né? Esses jovens não trabalham com essas motos. Eu não gosto de editar vídeo, porque o meu notebook ele tá muito carregado e ele fica travando quando eu vou editar vídeo. Então esses motoqueiros vai ficar aí para vocês entenderem que eu sofro. Mas enfim, pessoal, recapitulando aqui, se as motos deixarem, o que nós acreditamos e o que nós temos visto é que o papel da religião deveria ser esse, promover a comunhão entre as pessoas, a união entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas, visto que o relacionamento com Deus nunca vai ser perdido, nunca vai ser perdido. Agora o relacionamento entre as pessoas está sendo perdido a cada dia.
E isso é um grande problema, porque quanto mais o ser humano se afasta do seu semelhante, se afasta, né, do seu próximo, mais a maldade do mundo aumenta, né? Mais fácil é ter brigas, ter guerras, ter tudo que que é de ruim, né? E é claro que fica mais difícil de vocês de conseguir uma união em busca de um objetivo comum, né? Por exemplo, o objetivo comum da humanidade é acabar com a fome. O objetivo da humanidade comum é diminuir a criminalidade. O objetivo comum da humanidade é acabar com a desigualdade social. Tudo bem, mas quanto mais desunido o homem for, quanto mais desunida estiver a espécie humana, mais difícil será de conseguir alcançar algum objetivo que seria bom para todos, né? O bem maior para todos cada vez está mais distante com esse afastamento das pessoas. E esse afastamento das pessoas está sendo causado por essas religiões que estão promovendo, né, cada vez mais uma espécie de busca incessante, né, irracional ao divino e deixando de lado uma busca de relacionamento com o seu próximo, com o seu semelhante, com o ser da mesma espécie, né, da sua espécie. Eu lembro, eu não sou tão velho, quem é mais velho do que eu vai se lembrar melhor, né? Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 em dezembro, mas eu me recordo de que na rua em que eu morava, quando eu era criança, todos os moradores das ruas se conheciam, mas se conheciam bem, de saber o nome de todas as pessoas que moravam nas casas, de visitar, tomar um café da tarde, de conversar, sabe? Tinha um relacionamento, existia uma comunhão. A minha família foi, se eu não me engano, a terceira ou a segunda família a mudar para uma rua, né? Tô falando aqui dos anos 70 e poucos, né? Quando a minha família mudou ali para a rua em que eu fui criado. Depois disso, outras famílias foram morar na rua ali, enfim, é o que é normal. Não era rua muito grande. Mas o que eu estou dizendo é que todos os moradores das ruas se conheciam, sabiam os nomes de cada um, né? Se confraternizavam, né? Praticamente quase todas as pessoas das ruas, daquela rua, os moradores se confraternizavam, sabe? No final de ano ia ali na casa de cada um, feliz ano novo, feliz Natal, prosperidade e tal, sabe? E eu achava isso interessante, para mim, né, era uma coisa normal, né, porque eu fui criado naquele meio, então também aprendi, né, e eu hoje sinto falta disso, porque hoje eu vejo que as coisas mudaram de um ponto que as pessoas hoje não conhecem nem o vizinho do lado. A casa, às vezes, né, uma parede que divide a casa do vizinho, as pessoas não se conhecem, não tem nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de comunhão com o vizinho, né? Do lado, aí o vizinho pula duas, né, dá um gap aí por umas 2, 3 casas, pronto, totalmente desconhecidos. Mas o que causa isso essa cultura de cada vez mais as pessoas estarem se distanciando uma das outras, se isolando, né, na sua bolha, no seu quadrado, né? Inventaram um negócio de cada um no seu quadrado e as pessoas levam isso para até os relacionamentos interpessoais, relacionamento com semelhantes, relacionamento entre os indivíduos, o que é fundamental para uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais paz, uma sociedade com mais amor e com mais solidariedade, é claro. Então, eu entendo que o dever e o propósito das religiões deveria ser promover um relacionamento entre as pessoas, não ficar a todo tempo tentando fazer com que as pessoas busquem um relacionamento com Deus, pois eu tenho convicção de que Deus, por ser o ser supremo, criador do universo, um Deus que está além da nossa compreensão, um Deus que criou todas as coisas, criou inclusive o ser humano, né? Criou a vida e com a evolução da vida veio a existir o ser humano que hoje pode raciocinar, mesmo que de forma um pouco ainda limitada, mas ainda raciocina. No meu entendimento, a vontade do Criador para a espécie humana é que a espécie humana possa ter comunhão, possa ter um relacionamento, possa ter objetivos comuns, possa ser solidária, caridosa e amorosa, certo?
Então eu entendo que para Deus é melhor o ser humano promover, né, o relacionamento entre os seres da própria espécie, entre os indivíduos, entre os seres humanos, do que ficar buscando a todo instante relacionamento com ele que está tão distante do nosso entendimento. Se é que vocês me entendem. Então, no meu ponto de vista, Deus não está preocupado e não deseja que o ser humano deixe de buscar o relacionamento com o seu próximo para ficar buscando um relacionamento com ele. Então eu entendo que Deus está além da nossa compreensão e que, sendo assim, é mais produtivo para a minha espécie humana se os seres humanos se entendessem, se os seres humanos conseguissem se relacionar, tivessem comunhão e conseguissem se unir para melhorar a nossa vida nessa terra. Isso é algo efetivo que o ser humano pode fazer para melhorar a nossa sociedade. Porque enquanto o ser humano ficar deixando de lado o relacionamento com o seu próximo, para ficar buscando o relacionamento com o divino, com o transcendente, com o místico, igual tem acontecido em todos os cantos do mundo, né? O mundo vai continuar caminhando para o declínio, né? Para o fim, como muitos dizem, né? Porque o que nós temos visto, né, é guerra atrás de guerra, né, desastre atrás de desastre, né, injustiça atrás de injustiça, por conta da espécie humana que não consegue se entender, que não consegue se relacionar, que não consegue se aceitar, que não consegue, né, compreender o outro, que não tem empatia pelo outro. Isso acontece, novamente, vou falar, por conta das religiões que têm uma visão errada, equivocada, e ao invés de promover um relacionamento melhor entre a humanidade, eles querem promover um relacionamento entre Deus e o homem, coisa que, ao meu ponto de vista, não é o que Deus quer para a humanidade. Tá bom? Amigos, 11 minutos 12 agora. Só para terminar aqui o que eu estava falando, né, sobre que diferente da época em que eu era criança, né, onde as pessoas ali se conheciam, né, na minha rua, todas as pessoas se conheciam, não só na minha rua, né, tinha uma rua que era a rua, né, a gente chamava rua de trás, que era a rua, a rua, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, a rua paralela, né, de trás, a gente também conhecia quase todo mundo que morava na rua de trás, na rua de baixo, na rua de cima, enfim, no bairro, né. E hoje, como falei, hoje isso não acontece mais. As pessoas, às vezes, o vizinho, né, mora 10, 15, 20 anos ali na rua e não conhece o vizinho. Enfim, por conta disso de que a cada dia mais o ser humano tem se distanciado e tem vivido em uma espécie de bolha. E o pior de tudo, meus irmãos, que não só com os vizinhos, não é, mas dentro da própria família, com os próprios parentes, a cada dia mais os parentes têm se distanciado um dos outros. Eu tenho visto, né, por exemplo, aquele convívio, né, aquelas visitas da família que aconteciam, sabe, daquela confraternização familiar, que a família se reunia, enfim. Hoje dificilmente acontece, né, mas geralmente acontece ali quando a avó da família ou o avô ainda está vivo, então as pessoas se reúnem na casa da avó e tem ali uma espécie de confraternização. Infelizmente, quando os avós falecem, né, as famílias também vai cada um para o seu lado e, enfim, e vivem ali distante uma das outras, né? E isso eu acho que faz muito mal para a humanidade. E eu acredito que volto a falar, que o dever das religiões deveria ser principalmente promover a união, o relacionamento e a comunhão entre as pessoas cada vez mais, para que assim a humanidade possa melhorar, possamos lutar unidos para um objetivo comum, né, que é melhorar a vida da espécie humana nessa terra. Tá bom, amigos? Eu agradeço quem ficou até o final. Quem gostou do conteúdo, tem outros vídeos no canal. Estarei postando novos vídeos, então se quiser se inscrever no canal aí para receber as notificações, beleza? Se quiser dar like, dislike também, fica à vontade. Aqui você tem liberdade para fazer o que você achar melhor. Meus amigos, um abraço. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Tchau.